Na sexta-feira, quando fui buscar Bernardo e Valentina na escola, encontrei meus pais esperando no estacionamento. O que vocês estão fazendo aqui? Viemos ver nossos netos. Minha mãe disse com aquela voz doce e falsa que usava na frente de estranhos. Vocês não têm permissão de chegar perto deles. Não existe nenhuma ordem legal impedindo ainda. Meu pai sorriu. Bernardo e Valentina saíram correndo em minha direção. Papai, minha mãe se abaixou de braços abertos. Meus bebês, senti falta de vocês. Bernardo se escondeu atrás de mim. Valentina olhou para ela sem expressão nenhuma. Oi, vó, por que vocês não vêm com a gente tomar sorvete? Meu pai perguntou. Como nos velhos tempos. Não falei firmemente. Crianças para o carro agora. Só queremos passar um tempo com eles, minha mãe insistiu. Você é tão cruel que vai nos negar isso. Outras mães começaram a olhar. Exatamente o que eles queriam. Uma cena pública. Me abaixei no nível de Bernardo e Valentina. Vocês querem ir com os avós? Valentina balançou a cabeça negativamente na hora. Bernardo começou a chorar baixinho. Eles já deram a resposta de vocês. Se afastem agora. Eles estão assustados porque você manipulou eles. Meu pai acusou levantando a voz. Colocou ideias na cabeça deles sobre nós. A diretora da escola saiu do prédio. Há algum problema aqui? Nenhum, eu disse. Essas pessoas estão indo embora. Somos os avós. A minha mãe explicou com lágrimas falsas. Nosso filho não deixa a gente ver nossos netos. A diretora olhou para mim. A ordem de restrição. Ainda não, mas haverá na segunda-feira. Então por enquanto não posso fazer nada. A diretora parecia desconfortável, mas peço que respeitem o desejo da família e se retirem por favor. Meus pais não se moveram. Ou chamo segurança, ela adicionou. Finalmente meu pai pegou minha mãe pelo braço. Isto não acaba aqui. Acaba sim, respondi completamente calmo. Levei as crianças para o carro. Valentina tremia. Pai, eles vão nos levar embora. Nunca. Prometo. Naquela noite liguei para Dr. Campos. Preciso dessa ordem de restrição imediatamente. Terei pronta segunda-feira, mas precisa documentar tudo o que aconteceu hoje. Escrevi cada detalhe minucioso. As ameaças implícitas, o assédio na escola, o medo visível das crianças. Na segunda-feira, o juiz aprovou ordem temporária de restrição. Meus pais e minha irmã estavam proibidos de chegar a menos de 150 metros de nós, da casa ou da escola, mas minha mãe tinha um último truque na manga. Na quarta-feira, recebi uma citação judicial. Minha família estava me processando por alienação parental, exigindo direitos de visitação com meus filhos. Dr. Campos leu os documentos e riu. Isto não vai dar em nada, mas precisamos responder formalmente. Está pronto para a audiência. Vou ter que vê-los. Sim, no tribunal, com o juiz presente. Meu estômago revirou, mas concordei. Estou pronto. A audiência foi 4 semanas depois. Cheguei com o Dr. Campos e uma pasta cheia de provas. Minha família chegou com um advogado barato, que claramente não revisou bem o caso. A juíza era uma mulher mais velha, de expressão severa. Quem está movendo a ação? O advogado da minha família se levantou. Os senhores Silva buscam manter relacionamento com seus netos, dos quais foram injustamente separados pelo filho deles. Tem evidência desse relacionamento prévio. Bem são os avós. Isso não é evidência. Tem fotos, registros de visitas, depoimentos. O advogado gaguejou. O filho negou acesso a eles. Desde quando? Desde aproximadamente 3 meses. E antes disso, silêncio. Porque a verdade era que meus pais raramente visitavam, exceto quando precisavam de algo. Dr. Campos se levantou. Meritíssima, tenho evidência de que os demandantes assediaram meu cliente no dia do velório da esposa dele, aparecendo embriagados na casa dele, com convidados enquanto ele acabara de enterrar sua companheira. Passou para a juíza as fotos que tirei naquela noite da destruição que deixaram. Também tenho gravações de ameaças, tentativas de extorsão pela irmã do meu cliente e documentação do medo que as crianças expressam em relação aos avós. A juíza revisou tudo em silêncio. As crianças estão aqui. Não, meritíssima. Não quisemos traumatizá-las mais ainda. Correto. Vi o suficiente. Ação negada. A ordem de restrição se mantém. Além disso, ordeno que os demandantes paguem os custos legais da defesa. Minha mãe se levantou gritando. Isto é injusto. Ele está tirando nossos netos da gente. Senhora, sente-se ou será removida da corte, a juíza ordenou. Baseado nas evidências apresentadas, está claro que vocês e sua família representam influência negativa na vida dessas crianças. O pai tem todo o direito de protegê-las. Ele é mentiroso. Meu filho sempre foi problemático desde criança. A juíza bateu o martelo. Chega. Caso encerrado. Se voltarem a se aproximar do senhor Almeida ou seus filhos, enfrentarão acusações por desacato à corte. Saímos do tribunal. Minha família tentou nos seguir, mas a segurança impediu. No estacionamento, finalmente respirei fundo. Acabou, eu disse. Acabou, o Dr. Campos confirmou. Agora pode viver em paz. Naquela noite contei para Bernardo e Valentina que os avós não iriam mais incomodar. Nunca mais, Bernardo perguntou. Nunca mais. Que bom, Valentina disse simplesmente. Não sinto falta deles. E assim simples como isso, minha família tóxica ficou fora das nossas vidas legalmente e permanentemente. Finalmente éramos livres de verdade. E você que está acompanhando esta história até aqui, queria fazer um convite especial. Se esta jornada está tocando seu coração de alguma forma, se inscreve no canal. Não é só sobre números. É sobre construir uma comunidade de pessoas que entendem que família nem sempre é sangue, que às vezes precisamos nos libertar para finalmente viver. Meu filho e minha nora estavam morando aqui dentro de casa. E ela grávida de quase 9 meses não tinha nada. Daí eu e meu marido pegamos um empréstimo e decidimos comprar todo o enxoval. Só que nós compramos conforme nossas condições. Aí quando minha nora chegou, ela foi lá pra dentro do quarto, viu as coisinhas e disse: quem foi que comprou isso aqui? Eu digo: eu e seu sogro. E ela me respondeu no maior tom de ingratidão: eu não quero nada disso não, porque eu queria tudo bordado. Meu filho oficial é casado
casinha da Mica. Mamadeira de tal marca, isso aí meu filho não vai usar não. Pode doar pra outra necessitada. Eu digo, já que tu não quer, me dê aí. Nunca vi pobre querer ser rico, daí nós discutiu. E ela foi-se embora pra casa da mãe dela. Peguei todo o enxoval e mandei pra minha prima, que também tava grávida. Quando é hoje, meu filho chegou aqui desesperado atrás do enxoval, dizendo que a mulher dele ia parir, o parto se adiantou. Eu falei pra ele, agora aqui tem enxoval nenhum não. Mandei ela pedir à família dela coisas de luxo, coisas de marca. Meu filho saiu daqui e foi bravo, dizendo que eu não tinha coração, que não precisava daquilo, que era só eu ter guardado, que eu sabia que ela precisava. Diga aí, meu povo, vocês acham que minha atitude foi errada? Deixa aqui nos comentários. E sigam Casinha da Mica em todas as plataformas digitais. Tchau, tchau, um abraço. Pô, amor, come mais pão. Toma. Ô, amor, tá bom. Rapaz, não te acanha. Pode comer à vontade. Eu, Henrique, me acabar comendo aqui na casa da tua mãe, pra depois eles falarem. Eu tô igual aqueles calango, né? Grande pra cima e fina pra baixo. Vou nada. Ô, amor, tá bom, eu como tão pouco. Deixa pra minha sogra. Um belo dia eu tinha ido no mercado, eu na fila do mercado, quando uma menina que era minha amiga na época de escola veio falar comigo. Ela falou, olha fulana, eu posso falar com você? Gente, eu reparei que conforme eu andava pela cidade, as pessoas olhavam pra minha cara, as pessoas cochichavam, sabe? Só que eu achei que era intriga, eu não era muito de arrumar confusão, então eu deixava pra lá. Calhou que nesse dia da fila, a abençoada que estudou comigo ficou com pena da minha alma, e aí ela tava atrás de mim, ela veio conversar comigo. Ela falou, olha fulana, eu queria conversar com você, eu sei que a gente já não se fala mais, a gente não se vê mais não tem um tempo, a gente só se vê de vista, né? Mas eu queria conversar com você sobre uma situação que tá acontecendo, porque o povo tá falando de você e eu realmente não tô acreditando. Mas o povo tá falando que você tem um problema na flor de lótus e que você cheira muito mal, que o seu marido tá pra se separar de você, que você tá fedorenta, que não sei o quê. Gente, na hora que ela falou isso, a minha cara foi no chão. Já tinha 6 meses que eu e meu marido, a gente não franfava, porque ele ficava falando que eu tava fedendo, que eu tava fedendo, que eu tava fedendo, que minha flor de lótus tava pra cair. Ela tava pra cair. Eu já tinha ido no médico, eu tava implorando pra médica passar remédio pra mim. Ela falava pra mim, eu não vou passar remédio pra você se você não tem nada, não consta nada nos seus exames, tá tudo bem. Eu tava há pouco falando, pera, então vamos deitar aqui na mesa, na maca, você me cheira e me fala se eu tô fedendo. Só que quando ela falou isso, parece que, tipo, o meu mundo caiu. Por quê? Só quem sabia daquilo era eu e meu marido. Nem pra minha mãe eu tinha contado de tanta vergonha que eu ficava dessa situação, porque na minha cabeça eu realmente estava com uma flor de lótus pra poder falecer. Eu expliquei pra menina mais ou menos o que tava acontecendo. E aí eu perguntei pra ela se ela sabia quem que tava espalhando isso. Mas, tipo assim, na minha cabeça, eu já tinha certeza que era o meu marido, porque o meu marido era o único que sabia. E aí ela falou pra mim que era uma menina que morava 3 ruas depois da minha. Ela falou, olha, pelo que eu escutei, foi fulana de tal que saiu espalhando isso daí, por aí. Tipo, todo mundo que eu perguntei de onde tirou isso, todo mundo fala o nome dela. Ninguém fala que é o seu marido. E eu achei muito estranho, porque eu não conversava com ela, eu não tinha convivência com ela não morava perto da minha casa. Como que ela sabia de algo que só eu e meu marido sabiam? Eu larguei as minhas compras no mercado, eu tava na fila, eu larguei as minhas compras lá, agradeci a menina e falei que eu ia resolver essa situação. Peguei o meu carro e fui direto na casa dessa menina. Quando eu cheguei lá, eu toquei a campainha e ela não estava lá, pois eu estacionei o carro próximo da casa dela e ali eu fiquei até ela voltar pra casa. Eu cheguei lá, era de tarde, ela chegou em casa, era de noite. Mas eu esperei. Assim que eu vi ela descendo do táxi pra poder entrar na casa dela, eu saí do meu carro e falei, agora a gente vai conversar. Ela tomou um susto quando ela me viu, que ela quase desmaiou. Falei, agora a gente vai conversar. E o que eu descobri, curte comigo pra partir depois da blogueira. Ah, amor, antes de ir embora, tu pode dar uma olhada na porta do nosso quarto? Eu não tô conseguindo fechar direito. Eu não sou chaveiro. A torneira da cozinha ainda tá pingando. Você pode ver se consegue consertar? Eu não sou encanador. Você pode pelo menos dar uma olhada no meu carro? A luz fica ligada o dia todo. Eu não sou mecânico. Amor, cheguei. Tudo bem? Tudo. O vizinho veio aqui e me ajudou com o que eu precisava. Ah, ótimo. E ele pediu alguma coisa em troca? Ele falou que eu podia ou fazer um bolo ou dormir com ele. Então, que bolo que você fez? Eu não sou confeiteira.
Eu tinha uma amiga que toda vez que eu saía com ela, minha mãe falava que eu ainda ia chorar lágrima de sangue por causa dela e eu nunca escutei. Minha gente, quando uma mãe vem falar isso, é uma palavra muito forte, então é bom você escutar. Eu tinha essa minha amiga que minha mãe não gostava dela de jeito nenhum e toda vez que eu ia sair com ela era sempre um bafafá, era sempre um barraco. A gente pegava uma briga, discutia, minha mãe não queria que eu fosse, mesmo assim. Eu não escutava minha mãe e eu ia de todo jeito, né? E aí, minha gente, teve um certo dia que eu saí com essa minha amiga e não lembro mais de nada. Eu simplesmente acordei no quarto de um hotel, pelada, do jeito que eu nasci. Já fiquei logo agoniada, comecei a me tremer, fiquei logo nervosa, cacei um lençol, me enrolei e comecei a bater na porta, né, pra ver se aparecia alguém, até que apareceu uma camareira. E aí eu perguntei onde é que eu tava, o que tava acontecendo e ela falou. Quando essa mulher falou a cidade que eu tava, vocês não têm noção do meu desespero. E aí, minha gente, eu tava 2 cidades depois da cidade que eu moro, tava sem roupa, sem celular, sem carteira, eu tava sem nada. E aí eu pedi pra fazer uma ligação, liguei pra minha mãe veio me buscar. Quando minha mãe chegou na porta desse hotel, já chegou me rebocando, meteu o pai em mim, puxou eu pelos cabelos, disse eu não lhe avisei que essa sua amiga não tinha futuro. E aí minha mãe pediu, né, Vou contar a história da Letícia, que era bonitinha de rosto e de corpo, era uma delícia. Estudava na minha sala, era a mais linda do colégio. Namorava com um playboy que se chamava Sérgio. O pai dela era policial, o mais brabo da Rotan. Saía pra trampar de noite, só voltava de manhã. E não queria que a Letícia namorasse. E se ele soubesse, ordenava que matasse. Ela namorava escondido sem o pai dela saber. Mas esse Sérgio era gaiato, mano, e só queria ser o popstar lá da minha escola. Moleque era bom em tudo, em cantar, em jogar bola. Olho azul, parece que nasceu na Itália. Cabelo todo social, nunca encontrei uma falha. Até que um certo dia eu chamei ele pra uma batalha. O filho da puta me humilhou na frente da Letícia. Aí eu falei, mano, sua mina é uma delícia. Aí ele olhou pra trás e me deu um soco na cara. Aí todo mundo gritou e eu falei, mano, se prepara. No outro dia faltei aula, tava elaborando um plano pra fuder com esse moleque sem engano. Aí pensei... Oi. Eu vou pro churrasco lá na casa de mamãe, tu vai? Se eu vou pro churrasco? Sim. Oxe, vou nada, mulher. Só tem cobra lá, ninguém gosta de mim. Eu vou fazer o que lá? Ah, só tem cobra lá, né? Vou não. Pronto, eu vou. Vou não, fica em casa. Tá bom. Vai. Que diabo essa mulher tem? Meu Deus do céu, parece o carro do lixo. Oxe, eu saio com passar vergonha, fico em casa sozinho mesmo, é melhor. Passar vergonha pra mulher dessa. Pronto, já vou. Oxi, não já fosse não? Não, né, Tocha? Eu fui me arrumar, né? Você arrumar? Claro, você quer que eu fosse toda bagunça? Tu vai assim? Lógico, meu amor. Vou para o churrasco da casa da minha mãe assim. Minha família vai estar lá. Oxi, quer que eu vá o quê? Acabada? E tu vai com o quê? Que daqui pra lá é longe. Meu primo vai vir me buscar aí. Teu primo? É. Aquele que ficava sapato, só vai andando sem camisa por aí. É ele mesmo, é. Peraí que eu vou tá dando. Oxe, tu não, vai? eu vou sim, espera. Vai pra onde? Vai não. Eu vou sozinho. Fui brincar com meu namorado falando que eu tava grávida e adivinha só, essa brincadeira acabou com o meu namoro. Eu tava namorando com esse rapaz fazia mais ou menos 1 ano e nós tínhamos um relacionamento muito bom. Eu considerava ele um ótimo namorado, um parceiro legal, a gente tinha muitas coisas em comum e tava tudo certo. Ok, nisso, só pra vocês entenderem, quando essa história aconteceu, eu já estava com 22 anos. Tava na faculdade, já tava indo no meu penúltimo ano de faculdade, ele também, tá tudo certo. Até que eu comecei a desconfiar que eu estivesse grávida. Minha menstruação atrasou, eu tava com alguns sintomas, então eu comecei a pensar que eu tava grávida. Nisso eu falei pra ele, tipo, que eu tava suspeitando de estar grávida. Daí ele já não gostou muito, né, ficou logo daquele desespero, né, quando é uma gravidez que você não tá planejando. E aí ele falou que era pra gente fazer um teste. Daí ele foi na farmácia, ele comprou o teste pra mim, eu fiz, deu negativo. Ok, a gente deu uma respirada, mas aí os dias foram passando, minha menstruação não descia e sempre tem essa questão de falso negativo, né? Daí eu falei pra ele que eu ia fazer um exame de sangue pra ter certeza, porque a minha menstruação ainda não tinha descido e eu já tinha ouvido casos de pessoas que tinham feito o teste e tinha dado negativo. Ok, daí eu falei pra ele que eu ia fazer. Só que eu ia fazer no outro dia, né, em jejum e tudo, do jeito que tem que ser, que recomendam, pelo menos, que é a melhor forma que tem. Daí, ele disse que ele iria me acompanhar, só que acabou que no dia seguinte ele não pôde me acompanhar, ele teve um pequeno imprevisto, eu falei pra ele que não tinha problema, que eu ia sozinha. Daí eu fui e fiz o exame, fiquei esperando sair o resultado, e quando veio negativo. Aí eu peguei, como já tava mais tranquila, né, peguei e falei assim, eu vou brincar com ele falando que eu tô grávida, mas depois eu digo que não. Daí ele passou lá pra me buscar. Quando eu entrei, eu já entrei com uma cara assim meio fechada, né? Porque tava só na intenção de brincar. Daí eu virei pra ele, ele perguntou, né, qual tinha sido o resultado. Daí eu falei pra ele, deu positivo, eu tô grávida.
Daí ele virou pra mim e ele falou que a gente ia no local. E o que local? Ele, não, a gente vai resolver essa situação agora. E eu sem entender. Fomos, chegamos nesse local, era um amigo dele que já estava esperando a gente, e esse amigo dele simplesmente já estava com aquelas pílulas que vocês já conhecem para abortar. Ele já tinha tomado essa decisão, sem nem sequer perguntar o que eu pensava, o que eu achava sobre isso. Na hora que eu vi aquilo, eu estranhei, eu perguntei o que era. E eu falei pra ele, tipo, por quê? Daí ele falou, não, eu não vou ser pai de um filho seu.